Fazia um frio terrível. Caía a neve e estava quase escuro. A noite descia. Era a última noite do ano. Em meio ao frio e à escuridão, uma pobre menininha, de pés descalços e cabeça descoberta, caminhava pelas ruas. Quando saiu de casa, trazia chinelos, mas de nada adiantavam. Eram chinelos tão grandes para seus pequenos pezinhos. Eles eram antigos, os antigos chinelos de sua mãe. A menina os perdera quando escorregara na estrada, onde duas carruagens passaram terrivelmente depressa, sacolejando. Um dos chinelos não foi encontrado, e um menino tinha ficado com outro e fugiu correndo. Depois disso, a menininha caminhou de pés descalços, já vermelhos e roxos de frio. Dentro de um velho avental, carregava alguns fósforos e um feixinho deles na mão. Ninguém lhes comprara nenhum fósforo naquele dia, e ela não ganhou sequer um níquel. Tremendo de frio e fome, lá ia quase de rastos a pobre menina, verdadeira imagem de uma miséria. Os flocos de neve lhe cobriam os longos cabelos que lhe caíam sobre o pescoço em lindos cachos. Mas agora ela não pensava nisso. Luzes brilhavam em todas as janelas e enchia o ar um delicioso cheiro de ganso assado, pois era a véspera do ano novo. Sim, nisso ela pensava, numa esquina formada por duas casas, uma das quais avançava mais que a outra. A menininha ficou sentada, levantara os pés, mas sentia um frio ainda maior. Não ousava voltar para casa sem vender sequer um fósforo e, portanto, sem levar um único tostão. O pai, naturalmente, a espancaria. E, além disso, em casa fazia frio, pois nada tinham como abrigo, exceto um telhado onde o vento assobiava através das frixas maiores tapadas com palha e trapos. Suas mãozinhas estavam duras de frio. Bem que um fósforo lhe fazia bem. Se ela pudesse tirar só um do embrulho, riscá-lo na parede e aquecer as mãos à sua luz. Tirou um. Treque! O fósforo lançou faíscas. Acendeu-se. Era uma cálida chama luminosa. Parecia uma vela pequenina quando ela o abrigou na mão em uma concha. Que luz maravilhosa! Com aquela chama acesa, a menininha imaginava que estava sentada diante de um grande fogão polido, com lustrosa base de cobre, assim como a coifa. Como o fogo ardia, como era confortável! Mas a pequenina chama se apagou. O fogão desapareceu e ficaram-lhe na mão apenas os restos do fósforo queimado. Riscou um segundo fósforo. Ele ardeu e, quando a luz caiu em cheio na parede, ela se tornou transparente como um véu de gaze. E a menininha, ela pôde enxergar a sala do outro lado. Na mesa se estendia uma toalha branca como a neve e sobre ela havia um brilhante serviço de jantar.
O ganso assado fumegava maravilhosamente, recheado de maçãs e ameixas pretas. Ainda mais maravilhoso era ver o ganso saltar da travessa e sair bamboleando em sua direção. Com a faca e o garfo espetados no peito. Então, o fósforo se apagou, deixando à sua frente apenas a parede áspera, úmida e fria. Acendeu outro fósforo e se viu sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era a maior e mais enfeitada do que a árvore que tinha visto pela porta de vidro do rico negociante. Milhares de velas ardiam nos verdes ramos, e cartões coloridos, iguais aos que se vêem nas papelarias, estavam todos voltados para ela. A menininha espichou a mão para os cartões, mas nisso o fogo apagou. As luzes de Natal subiam mais alta. Ela as via como se fossem estrelas no céu. Uma delas caiu, formando um longo rastilho de fogo. Alguém está morrendo, pensou a menininha, pois sua vovozinha, a única pessoa que a amara e que agora estava morta, lhe dissera que quando uma estrela cala, uma alma subia para Deus. Ela riscou outro fósforo na parede. Ele se acendeu e à luz, a vozinha da menina apareceu clara e luminosa, muito linda e terna. Vovó! Exclamou a criança. Oh, leve-me contigo. Sei que desaparecerás quando o fósforo se apagar. Como as cálidas chamas de fogo, a comida fumegante e a grande e maravilhosa árvore de Natal, você também irá embora. E rapidamente acendeu todo o feixe de fósforos, pois queria reter diante da sua vista a querida vovó. E os fósforos brilhavam com tanto fulgor que iluminavam mais que a luz do dia. Sua avó nunca lhe aparecera grande e tão bela. Tornou a menina nos braços e ambas voaram luminosa e alegre acima da terra, subindo cada vez mais alto para onde não havia frio, nem fome, nem preocupações, subindo para Deus. Mas na esquina das duas casas, encostada na parede, ficou sentada a pobre menininha de rosadas faces e boca sorridente, que a morte, na derradeira noite do ano velho, encontrou. O sol do novo ano se levantou sobre um pequeno cadáver. A criança lá ficou, paralisada, um feixe inteiro de fósforos queimados. Queria aquecer-se, diziam os passantes, porém ninguém imaginava como era belo o que estavam vendo, nem a glória para onde ela se fora com a avó e a felicidade que sentia no dia do Ano Novo. Essa história foi escrita há muito tempo por Hans Christian Andersen.